O que é política em si e como que começou tudo isso lá atrás, até mesmo na história, de certa forma? Então você tem várias camadas de relações e uma necessidade de ter uma gestão. A forma da gente entender a política pela parte prática é entender qual é a finalidade dela. Qual que é o problema dos últimos tempos? O problema é que a noção de bem se perdeu. E na medida em que cada um pode definir o que é o bem por conta do seu próprio livre-arbítrio, então eu tenho o direito de achar que o meu bem é uma coisa, o seu bem é outra, e a gente perde a noção de bem comum. Ele dizia que o ideal era que os reis fossem também filósofos, ou seja, fossem pessoas com capacidade não só intelectual, mas a capacidade de contemplar a verdade, contemplar a vida, e a partir disso, a partir dessa contemplação da verdade, desse encontro com a verdade... Foi a partir disso, de você ter ali um ponto de partida e depois disso você ter pessoas que queriam levar a sociedade, a gente pode dizer assim, para outros rumos, ou como é que foi? Sempre há divergências, porque o ser humano é plural, naturalmente plural, ninguém nunca vai concordar em tudo. Então tem forma de gerir a sociedade, a gente vem experimentando isso ao longo aí dos milênios. Se a gente pensar em evolução, a verdadeira evolução, o verdadeiro progresso, ele está dentro da tradição, não da revolução. Porque, pensa bem, isso é uma das coisas mais importantes e que dá sentido às nossas vidas, né? O sentimento de vai só caminhando e que precisa abandonar tudo que tem tradição. E a gente vê, nos últimos 50 anos, por exemplo, aqui no Brasil, o divórcio, uso de drogas, você vai tendo uma série de questões que são chamadas de progresso. Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos de Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Me chamo Léo Jung e sejam muito bem-vindos a mais um programa do Mapa da Riqueza, uma parceria entre a SA-TV e também o Único Atalho. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é
política. E quem está aqui comigo para falar desse assunto hoje é Herbert Passos Neto, que é filósofo clínico e orientador familiar. E hoje o nosso programa aqui vai ser virtual, mas não menos importante. E o Herbert, diretamente de Santos, São Paulo, vai nos ensinar um pouquinho, vai conversar, trocar uma ideia conosco sobre esse tema muito importante. Então, Herbert, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Léo, prazer estar aqui com você. Eu te agradeço um convite, uma honra estar participando. Espero que o nosso papo aí possa render alguma inspiração aí para quem nos ouve e nos assiste. Herbert, para o pessoal que ainda não te conhece, né? Eu sei que tenho muitos amigos que te seguem, até por indicação minha, que também já te acompanham há muito tempo aí os teus conteúdos no Instagram. Conta um pouquinho de quem você é, o que você faz, para o pessoal também conseguir ir se situando um pouquinho. Então, hoje o que eu faço não tem nada a ver com política, pelo menos do ponto de vista direto, né? Eu sou filósofo clínico, eu oriento executivos, eu oriento famílias, então eu tenho metade de um público de adultos e metade de jovens, né? Mas eu fui assessor político durante muitos anos. A minha primeira escola para aprender a lidar com pessoas foi a política, então fui criado dentro desse ambiente de política por conta do meu pai, né, que é um militante político profissional. Um militante que avançou bastante na carreira, ele tem uma carreira nacional e internacional muito importante. Eu tive o privilégio de poder participar disso desde pequeno e fui aprendendo ali na prática como as coisas funcionavam. E aí, naturalmente, a política acabou sendo uma espécie de fio condutor, né? Uma linha sobre a qual minha vida toda foi conduzida. Então, acabei me envolvendo com isso, trabalhando com isso, primeiro informalmente, depois formalmente, até que eu me tornei mesmo assessor político, ocupei cargo de confiança, fui dirigir departamentos em secretarias, gerir projetos, gerir equipes, e isso exige que a gente aprenda a lidar com pessoas. Depois dos últimos anos, eu queria fazer uma transição de carreira, até porque o último grupo político para o qual eu trabalhei, ele perdeu a eleição. Eu falei, poxa, é uma oportunidade de eu sair um pouco dessa área e dar novos voos, né? Porque a política, ela sempre tem aquele quê de insegurança. Quando você trabalha dessa maneira na assessoria, você sempre depende de estar dentro de um grupo político e desse grupo vencer. Então, eu sempre tive várias outras atividades, mas a política sempre foi sendo a linha fixa. Só que eu falei, poxa, eu já tenho tantas atividades, acho que está na hora de eu pegar esse know-how e fazer uma outra coisa. E aí que eu adentrei o campo da filosofia clínica por influência de um grande amigo meu, Marcelo Danukalov. Ele já me falava disso há muito tempo, desde que ele começou. Ele me chamou para trabalhar com ele. Aí eu fui estudar, fui fazer os cursos e nos últimos 5 anos eu tenho feito praticamente só atendimento de filosofia clínica e por isso que eu acabo usando, Léo, o meu Instagram por diversão. É um misto de diversão com senso de obrigação. Por isso que eu falo de política lá, até porque, como eu atendo aqui o dia quase todo, a hora que eu quero dar uma relaxada, desestressar um pouco e não dá tempo de eu sair para a rua ou coisa parecida, eu entro ali no Instagram e vou falar de política, e hoje eu posso falar de política com muita liberdade pelo fato de eu não ser ligado a grupo político algum. Então eu posso falar exatamente o que eu penso, de maneira que eu nunca pude durante a vida, porque eu sempre estive ligado a algum grupo político. Então essa liberdade acaba sendo muito legal, e acaba sendo mais legal do que antes, quando eu dependia da política e precisava ainda me podar naquilo que eu falava para não prejudicar algum assessorado, alguma equipe, porque sempre tem reflexos, né? É verdade. E que legal, Herbert, ver você falar que hoje você usa a política quase que como um lazer, né? Como quando você tem um tempinho ali sobrando, porque hoje geralmente o que o pessoal faz é o contrário, né? Acaba se incomodando com política. Então hoje o nosso objetivo aqui, ele é justamente a gente buscar entender essa política, né? Porque hoje as informações que se tem, elas são muito superficiais, né? As pessoas muitas vezes nem sabem por que estão defendendo um ou defendendo o outro, muitas vezes são também muito influenciadas, né? Muitas vezes negativamente, outras vezes até positivamente, mas hoje a gente vai buscar mesmo entender a política, né? Então gostaria que você começasse contando um pouquinho para a gente o que é política em si e como que começou tudo isso lá atrás, até mesmo na história, de certa forma.
Então, vamos só pontuar algumas coisas, né? Eu não sou historiador e nem cientista político. Toda a minha formação política ela vem da prática, embora eu também estude bastante, tá? Então eu vou tentar colocar aqui para quem nos ouve e nos vê o lado prático do negócio. Então, o que é a política? A política nada mais é do que você fazer a gestão da sociedade. É preciso a gente trabalhar enquanto sociedade dentro dos seus núcleos. Então, por exemplo, a família é uma pequena sociedade, né? Por isso ela é chamada de célula máter da sociedade, tá? Porque ali você tem as nossas primeiras relações. Depois você vai tendo outros grupos, você vai tendo ali o seu quarteirão, o seu bairro, a sua paróquia, enfim, a cidade. Então, na medida que a população mundial foi crescendo, essa sociedade foi ficando mais complexa. Então você tem grupos dentro de grupos. Então você tem várias camadas de relações e uma necessidade de ter uma gestão. A forma da gente entender a política pela parte prática é entender qual é a finalidade dela. Então, qual é a finalidade das pessoas viverem em sociedade em vez de viverem simplesmente isoladas? Se as pessoas vivessem melhor isoladas, cada um vivia no seu canto e ninguém tinha feito uma cidade, né? Ninguém tinha feito uma civilização. A civilização existe para o bem comum. Então, a política na prática é a nossa forma de conversar e procurar gerir a sociedade apontado para um certo bem comum. Qual que é o problema dos últimos tempos? O problema é que a noção de bem se perdeu. E na medida em que cada um pode definir o que é o bem por conta do seu próprio livre-arbítrio, então eu tenho o direito de achar que o meu bem é uma coisa, o seu bem é outra, e a gente perde a noção de bem comum. E aí a sociedade fica essa bagunça que a gente está vendo hoje. Mas, a princípio, tudo isso já é bem discutido lá desde o Aristóteles, né? Se a gente falar um pouquinho de filosofia, o Aristóteles ele entendia que a política era uma atividade extremamente nobre e que as pessoas para a política tinham que estar muito bem preparadas, moral e intelectualmente, né? Tanto que antes dele, o Platão falava daquela perspectiva do rei filósofo, digamos assim. Eu vou simplificar aqui os termos, tá? Mas ele dizia que o ideal era que os reis fossem também filósofos, ou seja, fossem pessoas com capacidade não só intelectual, mas a capacidade de contemplar a verdade, contemplar a vida e a partir disso, a partir dessa contemplação da verdade, desse encontro com a verdade, ou seja, desse encontro com o verdadeiro bem, fazer a gestão daquela sociedade para o bem de todos, né? Mas isso, hoje em dia, infelizmente, está muito mais na teoria do que na prática do nosso dia a dia, e daí essa bagunça. Então, acho que a primeira coisa que dá para a gente falar de política é isso, é lembrar que ela é uma atividade realmente nobre, originalmente nobre e necessária para as nossas vidas. O que os nossos políticos fazem hoje na prática, aqui ou em outros lugares do mundo, é uma outra história. Certo. E foi a partir disso que acabou surgindo, hoje a gente pode ir ver isso de forma muito clara, dois lados, né? A gente vê que hoje existe a direita, existe a esquerda. Foi a partir disso de você ter ali um ponto de partida e depois disso você ter pessoas que queriam levar a sociedade, a gente pode dizer assim, para outros rumos, ou como é que foi? Na formação das sociedades, sempre teve disputa e divergência de opinião. E a gente também passou por modelos diferentes de sociedade. Então, a gente tinha sociedades que eram, por exemplo, antigamente, quando surge a democracia em Atenas, quando eles inventam aquilo dali, na polis, né, a vida na polis, antes disso você tinha outros sistemas, você tinha uma aristocracia, enfim, você tinha várias formas ali de gerir e de entender o mundo. E a partir desse entendimento do mundo é que as pessoas faziam a gestão política. Então, nessa época não existia esse negócio de esquerda e direita. E se falar em termos de esquerda e direita, são categorias muito recentes, que elas surgem mais ali em torno da Revolução Francesa. Então, assim, sempre houve divergências na forma sobre como gerir a sociedade. Então, numa sociedade democrática, você vai ter divergência dentro da própria população. Numa sociedade aristocrática, você vai ter uma divergência, muitas vezes, entre aristocracia e povo. Uma sociedade teocrática, você vai ter uma divergência entre aqueles sacerdotes religiosos que fazem a gestão e o restante da população. Sempre há divergências, porque o ser humano é plural, naturalmente plural, ninguém nunca vai concordar em tudo. Então, tem forma de gerir a sociedade, a gente vem experimentando isso ao longo aí dos milênios, e na Revolução Francesa, que já é uma fase muito adiantada em relação à história,
é que surge ali os conceitos de esquerda e direita, quando eles estavam fazendo aquela assembleia. Esse ponto de esquerda e direita é interessante, Léo, porque se a gente se pautar por tentar definir a política pelas categorias esquerda e direita, eu acho que a gente vai mais se confundir do que acertar. Porque o que está na base das nossas divergências são as nossas vontades, nossos anseios, nossas visões de mundo. Esquerda e direita são categorias criadas, a princípio, por uma simples oposição física do local. Então, os girondinos se sentaram à direita, os jacobinos se sentaram à esquerda. E daí eles passaram a dizer, nós somos esquerda, os outros são direita. Agora, qual é o conteúdo? Eu costumo fazer uma analogia de que direita e esquerda são como potes com um rótulo. Agora, o que bastante, tá? Naquele momento, tanto os girondinos quanto os jacobinos, ou seja, tanto a esquerda e a direita daquele momento, eles eram revolucionários, eles queriam uma revolução contra aquele Estado absolutista que existia, contra a monarquia, contra o clero, que no momento era católico, ainda na França. Então, havia ali, esquerda e direita, ambos eram revolucionários, ninguém ali era conservador. Mas a esquerda era mais radical e aquela direita era menos radical. Eles queriam uma mudança lenta e gradativa, enquanto a esquerda queria derramar sangue. E foi o que acabou acontecendo. Depois, esses conceitos, quando eles vão sendo reutilizados ao longo de todo o século XIX, depois no século XX, eles vão recebendo outros conteúdos. Então, por exemplo, vou trazer aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente passou a chamar, nas últimas décadas, o PSDB, que é um partido social-democrata, de direita. E o PT, que era um partido mais à esquerda, de esquerda. Mas, na prática, o próprio PSDB, se você conversasse com qualquer liderança do PSDB, eles nunca se declararam de direita, eles sempre se declararam de esquerda. Mas, para o PT, se o PT é a esquerda, quem está à oposição ele chama de direita, as pessoas passam a chamar de direita também. Ou seja, não são categorias com conteúdo pré-definido e que tem uma essência própria. São categorias que cabem em qualquer coisa. Então, eu acho complicado definir a política por esquerda e direita, embora isso tenha se tornado comum, e eu acho que esse é um dos motivos da confusão. Ah, legal. Entendi. É uma reflexão que realmente eu, pelo menos, ainda nunca tinha visto, tinha pensado nela, né? Mas, de qualquer forma, indiferente de como isso for categorizado, de como a política ela realmente vai acontecendo, sempre vão haver divergências, né? Porque, como você falou, o ser humano ele é plural. O que é certo para mim não é certo para ti, o que é justo para mim talvez não é justo para você, e isso é normal. E dentro da política, existe também, de certa forma, um lado positivo de haver essas divergências, com essas divergências de sempre um lado buscando o melhor para si mesmo, de certa forma, com isso a sociedade ir evoluindo? Então, não necessariamente a sociedade vai evoluir por conta das divergências. Depende do tipo de divergência. Porque o que os marxistas, por exemplo, acreditam é que você vai tendo essa dialética histórica, que as divergências vão se chocando, vão surgindo sínteses, aí de uma nova síntese surge uma nova oposição, uma nova divergência, e aí você vai tendo um avanço da história como se a evolução estivesse nisso. Só que eu sempre costumo brincar, lembrando que evolução por evolução, o câncer também evolui, nem por isso é uma coisa boa. Então, a gente precisa pensar que, se a gente pensar em evolução, a verdadeira evolução, o verdadeiro progresso, ele está dentro da tradição, não da revolução. Porque, pensa bem, vamos dizer que o sujeito entra na academia, ele quer ficar forte, aí ele começa a fazer musculação. Se ele fizer musculação meia hora lá por dia, todo dia, durante vários anos, ele vai ficando forte, ele vai evoluindo realmente no físico dele, certo? Mas se ele resolve revolucionar o treinamento dele, ele fala, não faço mais musculação, agora eu quero jogar tênis. Bom, ele vai estar até progredindo, de repente, nos gostos dele, em outras atividades, vai conhecer um novo círculo de pessoas.
Ele vai até progredir em algumas áreas da vida, mas ele não vai mais ter o mesmo preparo depois de 10 anos que ele teria se fizesse só musculação. Então, o verdadeiro progresso ele está na tradição, certo? Então, se eu estou aprendendo português e no meio do caminho eu parar para aprender inglês, eu estou fazendo uma revolução na minha linguagem, que ela pode até ser boa, depois, mais tarde, saber falar 2 línguas, mas vai demorar mais para aprender a falar português. Então, nem toda evolução é positiva, depende. Agora, as divergências, independentemente delas serem boas ou ruins, eu entendo que elas fazem parte, não há como se livrar delas. Divergência é como as dores da vida. As dores da vida existem, existenciais, morais, afetivas, econômicas muitas vezes, e a gente tem que lidar com elas. Então, sempre que eu vejo as divergências, eu entendo que a gente apenas precisa aprender a lidar cada vez melhor com as divergências, simplesmente porque elas fazem parte. Isso depende da nossa maturidade. E às vezes, talvez a melhor forma de lidar é não lidar, né? Dependendo de alguns casos. Alguns casos, sim. Alguns casos, sim. Quando a gente não tem muito o que fazer, às vezes... que nem sempre a gente não lidar é uma garantia de solução. Opa, não, com certeza. Mas eventualmente pode ser, num caso específico pode ser. Tem que ver, nem toda briga vale a pena ser comprada, né? Isso sim, em termos de briga concordo muito. Né? Mas assim, essa classificação, né, de conservadorismo, progressismo e tudo mais, é algo que também foram rótulos, a gente pode dizer assim, que foram sendo colocados ao longo do tempo, né? Eu vou pegar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho talvez um conhecimento maior de política, porque a gente está no Brasil, maior do que, sei lá, 80% das pessoas, só que eu sou uma pessoa que eu me considero ainda leiga no assunto, né? Eu talvez estou entre os 20% porque é Brasil, né? Mas enfim, eu sou lá uma pessoa que eu talvez não conheça de política o suficiente para me classificar ou classificar alguma pessoa de um lado ou de outro lado. Mas vamos lá, eu tenho lá minha família, acredito em Deus, tenho minha religião, enfim, conservo alguns valores de alguma forma. Isso já é suficiente para eu dizer assim, não, eu sou conservador, ou, por exemplo, a gente não precisa ficar se preocupando com esse tipo de rótulo, porque hoje é isso que acontece, né? As pessoas acabam, às vezes, querendo se pertencer a uns grupos, sendo que talvez isso não seja necessário. Léo, você usou a palavra-chave, pertencer. Isso é uma das coisas mais importantes e que dá sentido às nossas vidas, né? O sentimento de pertencimento, de que a gente está inserido numa comunidade. Isso toca muito o íntimo de cada um de nós, porque o ser humano não foi feito para viver sozinho. Ele é feito para viver em sociedade, né? É aquele termo que veio ali do aristotelismo, que o homem é um animal político. Ele é feito para viver em sociedade. Então, quando a gente não se sente pertencente a algum grupo, isso pode causar bastante desconforto. Uhum. Quando a gente traz isso para a política, as pessoas também projetam essa necessidade, já que o tema política se tornou popular nos últimos tempos, por conta de polarizações, por conta de novas formas de comunicação, internet e tudo mais. Agora, a preocupação com isso, ela faz parte também. É importante que as pessoas tenham um mínimo de identificação, embora isso não esteja longe de ser a coisa mais importante da vida, né? Então, assim, agora, quando a gente vai falar do termo conservador, esse termo é extremamente complicado, porque ele também não tem um conteúdo essencial. O que eu quero dizer com isso? O que era ser conservador na época da Revolução Francesa? Era defender o antigo regime. Aí eu falo, o antigo regime era bom? Não, estava longe de ser bom. A França passava por uma crise violentíssima, porque tinha emprestado muito dinheiro para os americanos fazerem a guerra contra a Inglaterra e terem a sua independência. A França não estava nada bem, então o antigo regime não estava bom para as pessoas. Então, óbvio, não precisava também fazer o que fizeram ali, mas dizer que aquilo estava bom não estava.
Então, ser conservador significava aquilo. Depois, ser conservador começou a significar outras coisas. Começou a significar, por exemplo, fazer mudanças gradativas, em vez de mudanças bruscas. O fato é que a cada revolução que vai passando, se a gente não tomar cuidado com o termo conservador, a gente acaba dizendo que conservador é conquistar conservar as conquistas da revolução anterior, entendeu? Então, se a gente não tiver consciência dos processos revolucionários, a gente talvez não perceba o que está se conservando. A religião é um exemplo. Porque, por exemplo, o protestantismo, em relação ao catolicismo, ele é revolucionário, porque ele revoluciona a igreja. Uhum. Então, o evangélico pode hoje dizer que é conservador e é justo que seja, porque ele acredita em Deus. Sim, eu acho justo que ele se considere conservador e acho que é. Sim, a maioria dos evangélicos hoje são conservadores. Mas, num certo momento da história, houve uma revolução que fez uma grande mudança. E os que defendem esse conservadorismo, como ocorreu depois na Inglaterra e outros países por ali, eles passam a conservar o quê? A conquista dessa revolução que eles entendiam que era importante para eles. Então, houve uma revolução e eles conservam as conquistas dessa revolução. Já para o católico tradicionalista, ele vai falar assim, não, ser conservador é conservar o que tinha antes da revolução. Uhum. Então a gente pode ir buscando de revolução em revolução da história, porque também o rito que o católico tradicionalista cultiva hoje também não é o primeiro rito de todos. Esse rito ele demorou também pelo menos ali uns 500 anos até que ele fosse bem organizado para chegar no que eles chamam hoje de rito tridentino. Então também houve mudanças. Então eu quero ser mais conservador ainda, tá? Então eu vou voltar lá para o tempo dos apóstolos, entendeu? Então não tem fim. Essa história o termo em si conservador não tem fim. Por isso que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque ele acaba sendo relativo ao que exatamente você quer conservar. Agora, trazer daqui para a prática, para o nosso momento hoje, o que é ser conservador hoje no Brasil, na prática a gente tem que admitir que sim, a maioria das pessoas hoje aqui no Brasil são conservadoras, e na medida em que elas pretendem conservar valores mínimos que, por exemplo, os progressistas ignoram, elas, sim, é justo que sejam classificadas como conservadoras. Porque num primeiro momento, né, a palavra conservador, ela acaba trazendo elementos de que você está conservando algo, e geralmente esse algo, né, na cabeça das pessoas eu estou conservando os meus valores, os meus princípios ou as coisas que eu aprendi da minha família, e é realmente isso que acaba vindo à nossa cabeça quando a gente cita, né, a questão do conservadorismo, né? E quanto à questão do progressismo, então, né, se o conservador sempre vai evoluindo, né, como você falou, vai se revolucionando, o que seria então o progressismo dentro desse cenário? Então, aí a gente volta também para um termo que acaba sendo relativo. O progressista hoje, ele é aquele que vai abraçar uma ideia de que o mundo está em constante evolução e progresso e que todo mundo que tenta conservar alguma coisa é um reacionário, né? É alguém que simplesmente quer impedir o progresso de acontecer. Um autor que eu acho que pode ajudar bastante, que tem uns livros bem simples, bem legais, assim, curtinhos e fáceis, é o João Pereira Coutinho, um português. O João Pereira Coutinho, ele sempre fala que o conservador ele é, sobretudo, um antirrevolucionário, porque ele entende que as revoluções colocam em risco as conquistas que estavam bem estabelecidas. Então, toda vez que há uma revolução, ela quebra algo que é importante, que estava numa tradição e começa algo do zero, ele entende que isso é perigoso demais e ele fala que o conservador ele vai precisar procurar um equilíbrio para evitar processos revolucionários. Já o progressista não, ele acha que vai só caminhando e que precisa abandonar tudo que tem tradição. E a gente vê nos últimos 50 anos, por exemplo, aqui no Brasil, o divórcio, uso de drogas, você vai tendo uma série de questões que são chamadas de progresso, mas a gente precisa ver se
são realmente progressos, né? A questão do divórcio, por exemplo. Hoje é quase absurdo você falar que o divórcio é uma coisa ruim, que não devia ser permitido. Você falar isso, não, você virou um reacionário maluco porque acha que o divórcio não devia ser proibido. Só que quando você vai ver a criminalidade e todos os problemas sociais, você vai ver que a maioria dos problemas sociais estão ligados à desestruturação familiar. E a desestruturação familiar, ela tem ali a sua, se não a sua raiz, mas pelo menos um dos seus fundamentos, o divórcio. Porque não é que as coisas começam no divórcio, é que a forma como as pessoas se relacionam e a maneira como elas perderam de vista a finalidade do que é um casamento, ou seja, o casamento não tem mais uma finalidade natural e sobrenatural, né? Então, uma finalidade, por exemplo, de procriar, de criar bons filhos para a sociedade funcionar para o bem de todos, uma finalidade sobrenatural, que para um cristão, por exemplo, é ir para o céu, né? É a salvação. Hoje não tem mais essa finalidade, as pessoas se juntam porque o cara achou a menina bonita, a menina achou o cara legal, e eles se gostam e querem ter relações íntimas, e aí se cansam de ficar no namoro e resolvem se casar por um motivo que às vezes não tem nada a ver com as finalidades naturais do que seria esse tipo de união. Então isso abre a porta para o divórcio. Então, eu não estou aqui querendo dizer que a culpa é do divórcio, mas o divórcio marca uma nova alavanca nesse processo. Então, o progressista já vê de outra maneira. Ele entende que a liberdade dele precisa estar acima de qualquer coisa. Por isso que nos Estados Unidos os democratas são os liberais e lá eles são chamados de esquerda, né? Sim. Mas eles são na prática liberais, e esse progresso hoje ele é entendido como um avanço dessas liberdades. Então antes a liberdade era menorzinha, depois a liberdade aumentou. Então primeiro eu quero a liberdade do povo perante o soberano, tá bom, beleza. Agora eu quero a liberdade do povo perante os seus iguais, tá bom, você aumenta a liberdade, daqui a pouco você está com a liberdade de mudar de sexo, por exemplo, você está avançando as liberdades a um ponto que as pessoas vão entrar no nível da loucura e vão ter uma destruição da própria personalidade, de tanto elas acharem que a vontade delas é o que define a verdade, elas acabam destruindo a própria personalidade. Então o progressista, hoje, ele caminha numa direção de progresso, de aumento das liberdades individuais, que tem, sim, um benefício nisso, mas isso levado ao exagero, isso sem uma ponderação, digamos, prudente e conservadora, vai levar às mazelas que a gente já está começando a ver por aí, né? As loucuras que a gente vê. Então o progressista, hoje é isso, ele é contra qualquer coisa que não signifique um progresso. Então ele vai dizer, os progressistas hoje dizem que liberar o aborto é um progresso, ou seja, a gente passou séculos com uma alta mortalidade infantil desenvolvendo medicina para poder salvar a vida dos bebês. Agora eles vão falar o quê? Não, olha, se a mãe quiser matar o bebê na sua barriga, ela pode. E eles vão chamar isso de progresso. Aí e o uso de drogas? Não, mas cada um tem a sua liberdade para usar drogas. Veja o que aconteceu agora há pouco tempo, Léo. Não sei quando que todos vão assistir o que a gente está conversando, mas a gente está tendo essa conversa aqui no mês de agosto, né? E há poucos dias teve o voto do Zanin no STF. Zanin foi aquele advogado do Lula que virou ministro do STF, e o Zanin votou contra a liberação do porte de drogas, né? Então o pessoal da esquerda ficou revoltado, o pessoal progressista ficou revoltado, eles falam, nossa, que absurdo, ele é um conservador. Olha, não, ele está longe de ser um conservador, né? Mas para eles, liberar as drogas é um progresso. Agora, para qualquer pessoa que raciocine, poxa, se a droga não é um bem, para que ela deve ser liberada? Vai fazer um bem para quem, né? Então, é isso, um individualismo crescente, está ligado ao progressismo de hoje. E, de certa forma, hoje nós temos também, né, você falou agora muito ligando o progressismo à liberdade, né, mas hoje a gente vive um cenário onde o conservadorismo, né, ou a direita, de certa forma, também está buscando uma certa liberdade. Então, assim, nós temos dois lados que buscam a liberdade, só que são liberdades diferentes, né?
Quais que são essas liberdades? Qual a distinção de um tipo de liberdade para outro que a gente vê hoje? Então, esse é bem complicado, né? Porque quando a gente observa o que aconteceu nos últimos anos, a gente vê situações de caos que são estimuladas na sociedade. Quanto maior o caos, mais as pessoas vão clamar por um controle estatal, por um poder superior, certo? Originalmente, o pessoal mais de esquerda, usando os termos da esquerda e direita, a esquerda era mais coletivista e a direita mais liberal e mais individualista. Tá? Então, um lado mais socialista, um lado mais individualista. Um lado mais socialista, um mais capitalista. Um lado mais coletivista, um lado mais individualista. Só que o que acontece? No caminhar das coisas, a própria esquerda se transformou muito, né? Teve um autor, o Fukuyama, quando caiu o Muro de Berlim, ele falou que ali era o fim da história. Que a esquerda tinha acabado. Há muita discussão até hoje sobre isso, né? Se a esquerda acabou ou não acabou, mas não dá para negar, Léo, que naquele momento, quando cai o Muro de Berlim, aquela sociedade comunista que se apresentava como uma sociedade que podia ser uma forma alternativa de vida ao modo capitalista, ela deixou de ser levada a sério, né? O comunismo, a esquerda naquele formato, ele ainda existe, mas ele existe, ele faz parte do mundo, mas ele é uma espécie de um cadáver. Ele é um zumbi, é um morto-vivo. Ele não é mais uma alternativa. Ninguém mais acredita, como se acreditou décadas atrás, que o comunismo poderia ser uma opção de vida, uma forma de vida social. No entanto, ao longo do século XX, durante algumas décadas pelo menos, havia uma grande parte do mundo que acreditava que não, peraí, o capitalismo tem suas vantagens, tem seus problemas. O comunismo pode ser uma alternativa para resolver esses problemas. Uhum. Quando a gente chega na queda do Muro de Berlim, isso tem uma mudança, porque na medida em que o comunismo deixa de ser uma alternativa viável, ou pelo menos aparentemente viável, o que resta dessa esquerda? Essa esquerda ela vai sendo absorvida num processo de síntese com os setores capitalistas. E daí que você tem os progressistas de hoje. Entendeu? A gente está tendo uma absorção, uma absorção dos grupos de esquerda pelo sistema capitalista liberal. E isso que tem gerado muita confusão, porque se a gente continuar tentando definir a política por esquerda e direita, a gente perde de vista essa perspectiva. Então, pode perceber, quem é que banca, né, todas essas propostas ecológicas que a esquerda defende hoje? Bom, são os superbilionários aí que querem ter controle sobre toda a cadeia de grãos, todo o fluxo de grãos, fluxo de suprimentos que tem no planeta. E assim por diante. Então, as políticas de esquerda são bancadas por aquilo que o Olavo de Carvalho, por exemplo, chamava de meta-capitalista, e que a própria esquerda, durante muito tempo, sempre chamou de imperialismo, embora nenhum desses dois nomes esclareçam de forma tão precisa, né, o que isso significa, mas é fato que há grupos no planeta com muito dinheiro, que conseguem gerir muito dinheiro, e esses grupos acham interessante bancar o pessoal da esquerda, porque onde o pessoal da esquerda vai, eles arrasam terreno, eles destroem a economia, e sempre que você tem uma economia destruída, você tem ali a possibilidade de fazer novos investimentos para poder suprir aquele local. Você faz uma terra arrasada, depois você tem lá uma oportunidade você abre novas oportunidades a partir das necessidades que um governo que faz má gestão acaba produzindo. Enfim, eu acabei divagando e fugindo um pouco da pergunta inicial, mas esse caminho, para a gente entender o que acontece hoje, esse caminho que a esquerda passou nas últimas décadas, é importante de ser compreendido porque ela não tem mais aquela cara que tinha antes. Para a gente entender o progressismo hoje, ele é meio que o que restou daquela esquerda comunista, radical, revolucionária, ela foi sendo absorvida por essa cultura mais woke que a gente fala hoje, né, que é aquela esquerda, só que ela vai perdendo seus aspectos revolucionários mais violentos, mais agressivos, e vai absorvendo esses modos
do que a gente brinca de chamar de esquerdista de bairro nobre, né, que é o de esquerda, ele fala que defende os pobres, etc. e tal, mas mora num bairro bacana, tem um carro bom, tem vida de rico, como é o próprio Lula, né, que tem um patrimônio milionário, né, e está sempre falando que a classe média, que ostenta um padrão de vida muito alto no Brasil, acima do necessário, né, quando na verdade ele e a maioria dos amigos dele são todos ricos. Então a esquerda foi sendo absorvida por esse processo, e daí que a gente tem esses setores mais progressistas hoje, que são isso aí, eles são a síntese do que sobrou da esquerda com uma parte do que eles mesmos chamavam de direita antes. Uhum. E como você falou, né, hoje você tem o socialismo ali, ele quer mais Estado, o capitalismo quer menos Estado. Mas qual que seria, na verdade, o real papel do Estado diante desse cenário? Porque o ser humano, como você falou, ele vai querer viver em sociedade, né? É natural dele, então, de certa forma, precisa ter um Estado, mas qual é o real papel dele? Então, só fazendo um pequeno parênteses, que eu lembrei do que você tinha perguntado antes, da questão dos tipos de liberdade, né? Isso, até para a gente poder falar dessa questão do Estado, eu acho legal eu tentar concluir essa parte das liberdades. Existe uma diferença fundamental de perfil psicológico entre quem se entende como de direita e quem se entende como de esquerda, entre quem se entende conservador e quem se entende como revolucionário. E o individualismo o individualismo versus coletivismo está muito ligado a isso. A esquerda, de maneira geral, atrai pessoas com perfil mais coletivista. E o pessoal que se entende mais de direita, mais conservador, acaba sendo mais individualista. E o próprio tipo de compreensão do que é ser um conservador hoje é um cara que às vezes está mais preocupado em falar, olha, eu não quero me meter muito na política, eu tenho aqui uma família para cuidar, eu quero o meu direito de ir na igreja, quero cuidar da minha família, quero ganhar meu dinheiro honestamente, e até aceito aí pagar algum imposto, cumprir minhas obrigações perante um Estado, né? Agora, esse conservadorismo, até segundo o próprio João Pereira Coutinho, esse tipo de conservador, ele não é uma ideologia, ele é um estado de espírito, é uma visão de mundo de, cara, só me deixa aqui na minha sem encher meu saco. Aí vem o pessoal da esquerda e começa a querer fazer um crescimento do Estado, começa a querer ter um controle cada vez maior sobre a vida privada. Então, quando esse controle começa a aumentar muito, quando as políticas da esquerda começam a aumentar muito, aquele sujeito que é conservador, ele fala assim, cara, peraí, eu quero conservar minha liberdade aqui. Minha liberdade de viver minha vida segundo o meu modo, porque afinal, cara, quem cuida da minha família sou eu, então eu quero ter a minha liberdade preservada. E já o pessoal mais da esquerda fala assim, não, a gente é que tem que mandar no Estado inteiro, porque se a gente deixar as pessoas, cada um cuidar da sua própria liberdade, vai ter um acúmulo de riqueza muito grande de um lado e uma expansão de pobreza muito grande de outro, vai ter uma exploração, então eles se acham os donos da justiça social que vão se apoderar de um Estado por uma via revolucionária ou uma via democrática, e a partir desse poder é que eles vão usar a capacidade de coerção para poder tirar dos ricos e dar para os pobres. Então, na questão das liberdades, uns dizem que não existe verdadeira liberdade para a grande maioria, enquanto não houver um controle, enquanto os ricos não forem controlados. Né? Então, são visões muito diferentes de liberdade a partir do que a gente vai ver uma disputa entre capitalista e socialista, digamos assim. E nisso daí, o que vai acontecer? Por que o pessoal mais conservador leva desvantagem? Porque na medida em que ele só se preocupa com política quando ele é incomodado, a hora que ele quer agir, a esquerda já trabalhou pra caramba. Então, só quem faz política no Brasil e em vários lugares do mundo é a esquerda. Quem tem uma cultura política é a esquerda. O pessoal que é mais socialista, eles têm uma pegada mais coletivista e eles fazem política, eles têm uma cultura política. Na direita, você não tem cultura política, você tem uma cultura antipolítica. Não no sentido da pessoa odiar a política, mas no sentido de que ela está preocupada em cuidar da vida dela, individualmente, no seu núcleo familiar, na sua igreja, no seu bairro. Ela só não quer o Estado enchendo o saco dela. E o pessoal de esquerda não. O pessoal de esquerda está sempre trabalhando com um projeto de sociedade. O pessoal de direita não tem um projeto de sociedade. Ele fala, cara,
deixa isso aí rolar, eu só quero cuidar da minha vida em paz. Aí quando a vida dele não está em paz, ele se revolta. E disso vai nascer as polarizações que a gente viu agora nos últimos anos. Agora, indo para a questão do Estado, qual modelo vai funcionar melhor? Bom, aí a gente tem que voltar a discutir o que é o bem comum. Porque se eu pensar de um ponto de vista cristão, eu vou partir primeiro de uma análise religiosa para a gente chegar numa análise... Quem define, né? O que é bem, o que não é, nesse ponto aí, né? Pois é, eu vou partir de uma análise religiosa para depois a gente chegar numa análise social. Até porque, aproveitando o gancho, Herbert, a gente até fez um programa aqui falando de vida espiritual e tudo mais com o nosso padre local aqui, e a gente até comentou um pouco sobre como a própria religião, a vida espiritual e tudo mais, de certa forma, moldou o mundo também, né? Ajudou bastante nisso. Sim, exatamente, né? A Igreja Católica foi o que civilizou o Ocidente. Uhum. Só que isso, nas políticas culturais, aí eu volto àquilo que eu falei, só quem faz política é a esquerda, a direita não faz. Então, os socialistas, eles fazem política. A vida deles é fazer política, porque como eles, por definição, são ateus, são antirreligiosos, ou têm uma visão de religião como sendo a religião, o ópio do povo, esse tipo de coisa, eles entendem que é necessário agir socialmente. Então eles trabalham por uma ação social, e nessa ação social eles só vão dizer que a igreja, durante um certo período, conviveu com a escravidão, apoiou isso, apoiou aquilo, fez inquisição. Vão falar só a parte má, mas nunca vão falar que a esquerda, nunca vão falar que a igreja foi que civilizou o Ocidente. Mas enfim, dentro de uma análise religiosa, quem é cristão, e isso independe da pessoa ser católica ou protestante, mas quem acredita num Deus, no modelo cristão, entende que há uma finalidade sobrenatural para o homem, certo? Então Deus, quando faz o homem, faz com uma finalidade sobrenatural, e isso a gente pode encontrar até mesmo no livro do Gênesis. Se a gente estudar o Gênesis com bastante cuidado, com a exegese correta, a gente vai ver que naqueles primeiros livros, o autor daqueles livros quis registrar ali, em primeiro lugar, como Deus pensa o mundo. E se a gente observar como que Deus fez o mundo ali naqueles 7... Por que 7 dias? Porque foram 7 dias realmente? Não, se a Terra ainda nem existia, o que ele está chamando de dias não é necessariamente uma rotação da Terra sobre si mesma, mas o autor está colocando à nossa disposição a compreensão de como Deus concebe o universo. Então, Deus cria a luz no primeiro dia, depois ele vai criando ali naquela sequência, cria o homem por último, descansa no 7º. Enfim, o resumo, para a gente não se perder muito nessa parte, é que Deus, quando cria o homem, cria já o mundo com toda uma ordem para que o homem possa prestar o devido culto a Deus. Porque, a princípio, o Adão não ia morrer. O Adão não ia experimentar a morte. Ele foi criado ali, sim, para cultuar. Ele faria um culto devido a Deus, tal como os anjos também tinham que fazer, mas no meio do caminho teve o pecado original e o homem acabou ali expulso do paraíso. Bom, o que vai acontecer? De qualquer maneira, o mundo é criado com uma finalidade última. Claro, o Adão não ia experimentar a morte, acabou pecando, foi experimentar a morte, todo o gênero humano passa a experimentar também. E daí que vem a salvação com Cristo, que vai fazer o reajuste de rota para que o homem... Tudo bem, ele vai ter que experimentar a morte porque ele fez essa escolha, mas ele vai poder partilhar da glória de Deus um dia no céu e pela eternidade. Então o homem está destinado à glória de Deus, e ele a partilhar daquela glória no céu, e ele está destinado também a prestar culto a Deus. Por quê? Porque é justo prestar culto ao Criador. Por que eu falei isso? Porque a nossa finalidade natural não pode estar desvencilhada da nossa finalidade sobrenatural, ao menos para quem é cristão. Se a pessoa é ateia, tudo bem, ela vai ter outra ideia na cabeça, mas a maioria das pessoas do Brasil são cristãs, sim. Mesmo que muitos não pratiquem, que estejam afastados, o fato é, a maioria é cristão, e o cristão precisa lembrar que ele é uma criatura de Deus, ele vira filho de Deus no batismo, e ele tem uma finalidade sobrenatural.
E parte dessa finalidade é prestar culto a Deus. O mundo também foi criado com essa finalidade. Daí que você tem 7 dias e um dia de descanso, um dia que você tem que prestar culto a Deus. Você tem os astros que são criados que permitem a marcação do tempo. Enfim, tem toda uma estrutura ali no livro do Gênesis que nos faz compreender um pouco disso. Embora esse não seja o assunto. Mas ok, finalidade sobrenatural está em primeiro lugar. Então, como é que a gente vai fazer aqui na Terra, depois de expulsos do paraíso, para gerir uma sociedade grande, quando o gênero humano se multiplica, para poder cumprir a nossa finalidade sobrenatural? Logo, a nossa finalidade natural, a nossa vida humana enquanto sociedade, ela precisa estar voltada para a finalidade sobrenatural, que é eterna. Ou seja, a finalidade temporal tem que estar voltada para que é eterna. Aí é que a gente pode começar a falar de gestão do Estado. Porque aí o cristão vai ter pelo menos o ponto de vista de que, ok, agora eu sei o porquê que eu estou aqui. Uhum. Porque eu preciso me preparar para ir para o céu. Eu preciso fazer essa caminhada. Né? O Estado precisa... O Estado ele é uma sociedade perfeita, digamos, perfeita no sentido que ele é uma sociedade capaz de proporcionar todos os meios que ele precisa para existir. Uhum. Só que quando ele vira uma finalidade em si mesmo, ele perde a conexão com o sobrenatural, ele perde a conexão com a finalidade última e verdadeira do homem, ao menos do ponto de vista dos cristãos, que são a maioria da população do Brasil. Tá? Então, estou falando aqui em termos de maioria da população e não da sua totalidade. Tá? O fato é que no mundo todo, Léo, essa noção se perdeu. Quando houve a secularização, principalmente depois da Revolução Francesa, você tem ali uma desconexão da finalidade sobrenatural. A função do... Então, esse é o verdadeiro bem do homem, estar com Deus um dia. Para quem acredita nisso, quem é cristão e acredita nisso, tem que entender que a finalidade do Estado é proporcionar condições para que o homem realize a sua finalidade sobrenatural. A vida natural está ligada à sua vida sobrenatural dentro de uma hierarquia. Então, a função do Estado deve ser essa. Agora, olha como isso está distante, Léo, daquilo que a gente vê hoje no dia a dia, certo? O Estado, então, Léo, a gente hoje discute o Estado, se ele tem que ser maior ou tem que ser menor, só que a gente já faz essa discussão hoje fora da discussão do que é o nosso verdadeiro bem. Porque as pessoas vão dizer que, olha, religião é uma questão privada, cada um pode definir qual é o seu verdadeiro bem, então não faz sentido a gente colocar essa discussão dentro de uma discussão política. Bom, óbvio que faz parte, sim, colocar isso dentro de uma discussão política, até porque a maior parte dos problemas humanos são existenciais. Todas as pessoas, em algum momento da vida, começam a pensar na vida, pensar que a vida é finita, que um dia elas vão morrer, como é que vai ser, o que elas vão deixar. Então, essa discussão deveria, sim, ser mais bem feita. Ela acaba sendo ignorada e a gente fica discutindo algo mais material. Ah, o Estado maior, Estado menor. Então, aí quando a gente... Ok, feito toda essa introdução a respeito de finalidade, bem comum, quando a gente cai naquilo que é a discussão sobre o Estado, de um ponto de vista material e econômico, se ele deve ser maior, se ele deve ser menor, eu sempre penso que o Estado tem que ser eficiente, o Estado precisa ser o mais voltado para a nossa finalidade última, mesmo que isso não seja declarado oficialmente, já que está se tornando proibido, né? Então, eu entendo que sim, é necessário ter certas regulações, não dá para a gente fazer algo totalmente liberal, porque quando você faz algo totalmente liberal, se as pessoas não têm uma formação moral adequada, elas vão fazer mau uso. A questão, Léo, aí a gente volta assim para a consciência particular de cada ser humano. Nenhum sistema vai funcionar se as pessoas não tiverem uma formação moral bem feita. Porque aquela história, se você vê uma coisa que não é sua e você não rouba, isso é um ato virtuoso? Né? Depende. Não pegar o que é dos outros é algo justo. Mas tem gente que não pega só porque tem medo da punição. Então isso não é um ato justo. Ela não faz porque ela tem medo da punição. Ela não faz porque ela é uma pessoa bem intencionada. Então a gente precisa reconstruir nas pessoas. Esse eu acho que é o desafio, um desafio grande dos nossos tempos, é reconstruir a boa intenção das pessoas.
o desejo de querer o bem do outro. Sim, e para quem, por exemplo, assim, eu não acredito em Deus, eu não tenho religião e tal, e tá tudo bem, né? Mas é necessário entender que o que trouxe o mundo até aqui, né, funcionando, indiferente se você acredita em algo sobrenatural ou não, foram, de certa forma, esses valores, né? Foi isso que foi mensurando e diferenciando ao longo da história o que é certo e o que é errado. Então, pelo menos, essa diferenciação deveria existir, esse discernimento. Olha, sim, com certeza. Sempre que eu dou palestra para um público que não é cristão, que não é católico, nem evangélico, eu sempre gosto de mostrar que a questão da ética, ela pode sim ser vista fora do prisma religioso. Quando a gente pega, por exemplo, quem fez um trabalho interessante sobre isso foi aquele cara que ajudou a criar a psicologia positiva, acho que é Martin... Caramba, eu sempre confundo o sobrenome dele, Selinger. Depois vocês dão o Martin Selinger. Depois eu pego o nome e te mando lá pelo Instagram. Uhum. Esse Martin Selinger, ele é um dos fundadores da chamada psicologia positiva. E ele fez um trabalho que foi publicado numa revista importante, um trabalho muito bem feito. Ele começou a tentar fazer uma síntese do que seria a vida boa. E ele vai concluindo que para uma pessoa ter uma vida realmente boa, ela precisa ter certos valores, ela precisa ter certas virtudes, digamos assim, ela precisa ter uma certa atitude perante a vida. Bom, eu sei que no final desse artigo, quando ele faz a lista ali daquilo que a pessoa precisa ter, cara, no fundo, você acaba caindo em algo bem próximo daquilo que já era definido como virtudes éticas, intelectuais por Aristóteles e depois que foi aprimorado em São Tomás de Aquino. Então você encontra aquilo que o cristianismo bebeu da filosofia grega, aprimorou com doutores da igreja, principalmente em São Tomás de Aquino, e entregou para as pessoas, em termos de virtudes cardeais e virtudes teologais, né, as virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza, e as virtudes teologais, fé, caridade e esperança. Quando você junta essas 7, elas são não só bem parecidas com aquilo que os psicólogos da psicologia positiva sintetizaram como atitudes corretas perante a vida para você ter uma vida boa e uma vida feliz, como na verdade aquilo que vem de São Tomás de Aquino consegue ser ainda mais abrangente do que isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo para um ateu, mesmo para quem não tem essa fé, aquilo que tem de não religioso mais bem produzido sobre esse assunto se parece muito com o que tem de religioso mais bem produzido sobre esse assunto. Então, dá sim para um ateu pensar no que é a vida boa, e ele vai se deparar com certas atitudes, e essas atitudes estarão englobadas naquilo que o cristão entende por virtudes. Isso entra muito também numa questão, quem sabe até de maturidade, de certa forma, né? De não só fazer o que você tem vontade a hora que você quer, mas fazer o que precisa ser feito, né? Para você mesmo e também para as pessoas ao seu redor, né? Então, pensar em prol disso também, né? Entra nessa questão um pouco de maturidade, e acho que até essa questão, às vezes, de maturidade, a gente pode voltar um pouquinho naquela questão lá do pertencimento que a gente discutir um pouco lá no início, porque, por exemplo, quando eu digo que eu acredito em Deus, eu tenho minha religião, eu tenho minha família, eu não tenho esses elementos na minha vida porque eu escolhi um lado político e resolvi abraçar isso e construir minha família e acreditar em Deus. Não, eu já acreditava nisso e anos depois que eu fui descobrir que existia uma distinção política em prol disso, né? E hoje o que a gente vê é ao contrário, as pessoas serem influenciadas, primeiro escolherem um lado político e aí sim ancorar os seus valores de acordo com essa influência e esse lado político que escolheram, né? Sim, a questão da maturidade está na base disso mesmo, Léo. As pessoas menos
maduras, elas vão ter a tendência a querer se integrar muito rapidamente para se sentirem pertencentes a um certo ambiente. E daí elas vão comprando o pacote completo. E para piorar, nos últimos anos, a gente vê a política se tornando uma espécie de entretenimento. Então as pessoas começam a consumir muita notícia, consumir só os influenciadores que falam aquilo que ela gosta de ouvir, e elas vão ficando presas numa certa bolha cognitiva, né? E isso vai aumentando a distância, né? De modo que as pessoas começam a brigar em casa, não falam mais com certos parentes, e que é uma coisa que eu entendo, é compreensível ter esse tipo de conflito, mas eu acho que não é positivo. Eu acho que manter o diálogo é importante, por mais absurdo que possa se parecer, porque no fim das contas, Léo, quando a gente pensa em política, de fato, existe sim uma elite política, e essa elite política costuma estar mais perto de representar uma elite econômica. Eu digo elite econômica, eu não estou falando de pessoas ricas, classe média, não. Estou falando de pessoas super bilionárias que comandam os principais fundos de investimento do mundo, que estão ligados a órgãos como ONU, enfim, outras entidades que tentam fazer uma gestão mundial, supostamente para garantir paz, né? Na prática, o ser humano, quando perde de vista o bem comum dele, ele começa a agir procurando o seu próprio bem particular, como se esse bem particular fosse o bem verdadeiro último. E as pessoas que têm mais condição financeira vão ter mais meios de ação para executar isso. Então, o que acontece? A política ela acaba representando mais isso do que qualquer outra coisa. Então, essas pessoas que estão aqui, no dia a dia, trabalhando, querendo cuidar da sua família, se elas acabam colaborando com a cisão social, no final das contas, elas são as mais prejudicadas. Tá? Porque, no fundo, a gente está na mesma sociedade, a gente está no mesmo barco. Então, claro, hoje eu sou uma pessoa muito mais conservadora do ponto de vista político. Se eu tiver que me identificar no espectro, obviamente eu vou estar dentro de um espectro conservador hoje. Uhum. Agora, nem por isso eu acho, e óbvio que eu prefiro conviver com meus amigos conservadores, porque eu tenho mais afinidade, tenho mais assunto para conversar, né, em termos de religião, de valores, enfim, tenho mais afinidade. Então, obviamente, eu convivo com pessoas mais desse ambiente. Agora, nem por isso eu acho que é bom cortar relações e aumentar a cisão social, porque quando você aumenta a cisão social, quando você aposta muito na polarização, quem ganha são os políticos e não o povo. Por isso, os políticos, na hora do vamos ver, eles se unem muito mais do que o povo. Basta ver como é que funciona o nosso Congresso Nacional em determinadas pautas. Quando interessa, eles estão unidos, né? E o povo não consegue fazer da mesma maneira. Acaba levando a polarização política muito a sério e fica brigando entre si. Então, sabe aquela história do dividir para conquistar? Sim. Quanto mais a gente se divide, mais fácil a gente, enquanto população, enquanto sociedade, fica de ser conquistada. Então, divergência sim, mas eu entendo que é melhor se manter dentro de um certo nível de convivência, porque isso gera mais frutos, embora possa ser desconfortável, chato, precisar conviver às vezes com pessoa que pensa muito diferente de você, pode ser desagradável, pode gerar conflitos, mas eu entendo que trabalhar esses conflitos, no geral, no fim das contas, traz mais benefícios do que simplesmente romper relações. E as pessoas, na empolgação, até pela própria questão da influência digital que tem hoje, da forma como os influenciadores se tornaram peças importantes desse jogo, isso cria muitas bolhas cognitivas na internet e isso favorece a cisão social, que é uma coisa que eu acho que não dá bons frutos para a maioria das pessoas. E a maturidade, como você bem lembrou, está na base disso. A pessoa mais madura, ela vai investir no desenvolvimento da personalidade dela, ela vai construir a própria personalidade, em vez de gastar tanto tempo com política. E isso eu falo para quem nos assiste, Léo, eu vivi na política a vida inteira, né? A política faz parte da minha vida, de modo que mesmo eu já estando em outra carreira hoje já há vários anos, eu não consigo não falar de política e não estar participando de alguma maneira. Sim. E eu falo, cara, eu não gasto mais do que meia hora do meu dia com isso, tá? Eu não passo o dia vendo notícia de política, eu não frequento nenhum grupo que fica discutindo política, eu tô fora de eu só participo de 2 grupos do WhatsApp, os 2 são grupos de estudos, um até discute mais política e o outro um pouco mais filosofia,
mas não é o foco, né? Então, até eu que vivi na política a minha vida inteira, eu não gasto tanto tempo assim com notícia, com influência digital, com esse tipo de coisa, que eu acho que é uma perda de tempo para a própria vida. O papo tá bom, mas a gente vai ter que encerrar esse nosso primeiro bloco aqui para a gente chamar os nossos patrocinadores e na volta a gente tem um bate-papo ainda melhor, porque a gente vai falar um pouquinho também sobre a nossa política na atualidade, tá? Então não saia daí, aguarde um pouquinho que a gente já tá de volta. Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses foram os nossos patrocinadores que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, porque é graças a esses nossos patrocinadores que nós conseguimos levar esse conteúdo até você. E a gente sempre também lembra com muito carinho os nossos patrocinadores ouro, que é o César e o Daniel lá da Revisa Pneus, a Francar Yamaha Motos e Veículos, lá do Pedro Paulo, com muitas novidades para você, e também a Nedel Telecom, que nos permite levar esse conteúdo para você através da internet. Um abraço lá para o Henrique e também para o Paulo. Quando você fala, por exemplo, que o povo cada vez se divide mais, né? Cada um para o seu lado, os políticos, na hora do vamos ver, acabam sempre se unindo. E muito se fala nisso, principalmente na situação que o país vive hoje, de que no final de tudo o que existe por trás disso é um grande sistema, né? Indiferente de lado que está governando o país, o que governa de verdade é um sistema. Isso realmente existe? E se existe, quem é esse sistema? O que é esse sistema que tanto se fala por aí? Então, existe, mas eu entendo que não é da maneira como a maioria das pessoas entende hoje. E por quê? Porque é um sistema orgânico.
Isso não é um sistema... Porque assim, sendo ele orgânico, outro dia uma pessoa me perguntou lá no direct, falou, pô, Herbert, você consegue me explicar quem são as pessoas que estão por trás do sistema? Quem que é quem? Será que é o fulano do STF? Será que é não sei quem do partido político? Será que é o George Soros? São os bilionários? Eu falei, cara, calma. A coisa não funciona dessa maneira, porque é uma coisa orgânica, analógica. Você não consegue extrair dali uma hierarquia perfeita de que fulano manda em Beltrano, então peraí, mas é o PT, por exemplo, para quem acompanha a política no dia a dia, é o PT que manda no STF? Então agora a gente virou total, ou é o STF então que manda no PT? Como é que isso funciona? Na verdade, você tem um sistema orgânico de vários atores políticos em várias camadas diferentes, disputando forças e capacidade de influência. E essa dinâmica era constante. E ela acontece em vários níveis. Por isso não tem como a gente traçar uma... Então, existe um sistema? Existe. Mas não existe o dono do sistema que a gente possa dar um nome. E aí, justamente pela dificuldade de dar nome, de definir com precisão quem que é quem, como se fosse um tabuleiro de xadrez e cada um tivesse ali uma função... Justamente por não ser possível fazer isso, é que surgem muitos perfis de teoria de conspiração e que atraem as pessoas pela curiosidade. E aí você vai ter várias linhas, você vai ter um pessoal, às vezes, mais cristão, que vai adorar falar do fim do mundo, tudo vai ter a ver com o Apocalipse, são os profetas do Apocalipse vão estar soltos por aí, às vezes tanto em ambientes católicos quanto evangélicos vai ter disso. Você vai ter também... aqueles que vão dizer que são as sociedades secretas, que é a maçonaria, que é não sei quem. Pô, mas você não acredita que a maçonaria tem influência? Sim, tem influências. A gente encontra resquícios de ação de sociedades secretas ao longo de toda a história. Toda a história você tem ali sociedades secretas atuando. Agora, você pode abrir um canal para falar só disso e se aproveitar que o ser humano tem o tal do bichinho da curiosidade, que é uma das coisas que nos move, né, para a gente poder descobrir coisas novas, querer saber das coisas obscuras, e as pessoas ficam presas nisso, e deixam de cuidar da própria vida e vão gastando horas e horas e horas aí do seu dia, da sua semana, em vez de cuidar da família, em vez de trabalhar, em vez de se desenvolver, vão perdendo tempo com esse tipo de entretenimento, tá? Justamente porque não dá para a gente definir quem que é quem. A gente pode mais ou menos entender o que está influenciando o que no certo momento, qual que é o grupo que está conflitando com qual, mas não existem definições tão precisas quanto a maioria de nós gostaria de ter. Isso vira muitas vezes quase que um vício, né? A pessoa fica ali acompanhando, querendo mais, é uma grande novela, a gente pode dizer assim. Cara, e é por causa vício mesmo, viu? Isso que você falou é importante, porque o sistema que move o nosso cérebro, ele é um sistema de vício. Hoje em dia está na moda falar da tal da dopamina, né? Muitas pessoas falando da dopamina isso, dopamina aquilo. Não é a dopamina que trabalha sozinha, é um sistema bem mais complexo, mas numa linguagem de internet dá para a gente simplificar e falar da dopamina. A dopamina ela é acionada quando você está buscando algo, não quando você conquista, certo? Então é o que te move a fazer uma busca. Então isso vicia mesmo, porque a curiosidade ela pega bem nesse ponto, ela fala, ó, vem ver isso aqui, eu vou te contar agora um segredo de tal coisa. A pessoa vai, daqui a pouco ela tá vendo aquilo, aí amanhã ela quer ver mais e mais e mais. Por quê? Porque mexe exatamente nesse sistema de recompensa que faz a pessoa querer cada vez mais. Então ela fica mesmo viciada e perde o tempo da vida. É verdade, e por causa desse sistema ele ser quase que um ciclo natural, se é que a gente pode dizer assim, né? É por isso que muitos dizem que, indiferente de esquerda ou direita estar no poder, o Brasil vai sempre ser o Brasil. Ora um pouco mais para lá, ora um pouco mais para cá, né? Até por causa dessa divisão de 3 poderes e tudo mais. É mais ou menos por aí também, essa questão? Então, eu vejo que nessas horas eu gosto de recorrer a uma análise geopolítica e mais materialista. Eu costumo fazer 2 campos de análise para entender isso. O primeiro campo é o campo da história das ideias, que já é um campo não materialista. Então, como que se forma um sistema? O que está por trás do sistema? Cara, ninguém consegue
fazer algo que ela não pensou, certo? Nenhuma pessoa faz o que não foi pensado, ela não consegue desejar o que ela nunca imaginou. Então, no fundo, o que acaba criando o sistema é a própria história das ideias. E isso a gente encontra estudando filosofia, quando a gente entende como as ideias surgiram, como foi surgindo aquele sistema democrático na Grécia, como a filosofia foi se desenvolvendo, depois quando veio o cristianismo, depois os adversários do cristianismo, como teve grupos que tentaram absorver o cristianismo, tem outros que fizeram oposição ao cristianismo, tem outros que tentaram destruir o cristianismo ou englobá-lo, porque o cristianismo também influenciou bastante a filosofia. Enfim, todo esse desenvolvimento de ideias acaba fazendo a parte imaterial do que vai dar origem ao que a gente vive hoje. A gente vive hoje como o modo de vida que a gente tem hoje, ele é um resultado direto do desenvolvimento da filosofia moderna, da maneira como a filosofia moderna tirou Deus do centro do mundo e colocou o homem no centro do mundo. É toda uma filosofia voltada para o próprio umbigo do ser humano, porque uma vez que ele se desconecta de Deus, ele vai viver em função do seu próprio fim, certo? Então, do ponto de vista imaterial é isso. Do ponto de vista material, eu acho legal a gente olhar as principais fontes de energia, porque elas sempre nos dão pistas para a gente poder chegar no Brasil, você já vai entender o que estou falando. A principal energia que existe na humanidade, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é o petróleo, é o grão. Porque o grão é o alimento básico do ser humano. Até para ele comer carne, o gado precisa comer grão, farelo de grão, seja lá o que ele vai comer, né, como ração. Então, a movimentação quem controla a movimentação de grãos consegue ter um controle maior sobre o que está acontecendo no planeta, né? E muito do que a gente vê hoje de disputas geopolíticas está em torno dos grãos. Tá, e qual que é um dos maiores produtores de grãos do mundo? É o Brasil. Tá, então você vê que eu fiz uma volta para a gente entender qual é o papel do Brasil nesse jogo. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Hoje você tem a Ásia crescendo. Se você olhar a curva de consumo de alimentos na Ásia, essa curva está crescendo. Só que a Ásia também está crescendo em industrialização. Então, quando você olha a China faz uma opção geopolítica de utilizar seus recursos naturais para a indústria. Mais para a indústria do que para a alimentação. E o que acontece? A China depende de comida importada. Eu não sei qual a porcentagem que ela depende agora, mas pelo menos até ano passado, ano retrasado, quase 30% da comida da China, dos grãos que a China consome, eram importados. Não é pouca coisa você ter 1/3 da sua população, de uma população de 1,5 bilhão de pessoas, ou seja, não é qualquer coisa você ter 500 milhões de pessoas, Léo, dependendo de importação de comida, ou seja, uma posição extremamente insegura do ponto de vista geopolítico. Daí a necessidade da China tentar comprar terra em determinados lugares, fazer certas políticas de lançar notícias que geram desespero nas pessoas de gripe do frango, gripe aviária, para poder derrubar o preço aqui da soja no Brasil e fazer o produtor achar que vai ficar com a produção acumulada e vender barato. Tá? Isso da parte da Ásia. Da parte da Europa, o que acontece na Europa? A Europa, como ela adotou uma economia mais liberal, ela perde competitividade. Como é que o produtor europeu vai produzir grão para competir com o Brasil? Não tem como competir com o Brasil em matéria de grão. Não tem como. Então, o que eles vão fazer? Para eles terem segurança alimentar, porque a Europa precisa de segurança alimentar, certo? Ninguém quer correr o risco de ter uma guerra e a cadeia do seu suprimento ser cortada e você entrar em crise imediatamente porque sua população está com fome. Imagina a China entrando em guerra agora, que vocês acham que a China vai fazer guerra. Eu já acho que não vai tão cedo, e que se ela for fazer guerra, ela vai tendo para o suicídio. Por quê? Porque imagina você ter 1/3 da população começando a morrer de fome em 6 meses. Se você começa a ter guerra no mundo e corta a cadeia de suprimento, entendeu? Você para esse tipo de comércio. A Europa, para não ficar nessa insegurança, ela precisa fazer o quê? Subsidiar a agricultura. Agora, se eu tenho dinheiro para substituir, se eu sou europeu, e eu tenho dinheiro para subsidiar o meu agricultor, será que era mais barato eu comprar político brasileiro? Com esse mesmo dinheiro?
E aí o político brasileiro começa a fazer essas leis supostamente ecológicas para controlar a nossa produção aqui, entendeu? Então, o Brasil, ele acaba ficando no meio dessa disputa, porque a Europa quer ter segurança alimentar, então ela quer controlar preço da nossa produção de grão. A Europa também fica de olho na Ásia, porque se a Ásia crescer muito, o que vai acontecer? A Europa vai morrer, vai ser engolida pela Ásia. Então a Europa também quer segurar os preços, quer ter controle, e esse controle hoje se dá pela ecologia. Então não é que a gente não precisa se preocupar com a ecologia, claro, precisa se preocupar, né? Não do ponto de vista que as pessoas, que a maioria aí na mídia pelo menos tem hoje, com esse alarmismo climático todo, que eu acho que é muito mal compreendido e usado de forma mal intencionada, mas é preciso sim se preocupar. Agora, dentro de uma preocupação, entre uma preocupação real e o uso que certos grupos políticos fazem disso, tem uma distância muito grande. E aqui no Brasil, o papel do Brasil é isso, o papel do Brasil é que ele é afetado diretamente por essa disputa internacional da Ásia estar comendo cada vez mais e querer que a gente produza cada vez mais grãos para poder alimentá-la, e da Europa não querendo cair em insegurança alimentar, porque o nosso preço pode ficar muito mais barato se a gente aumentar a nossa produção, né? Se aumentar a oferta, o preço cai. Então o Brasil acaba sendo alvo de tudo isso. Ele não é um país com grande poder militar, ele tem um território gigantesco, com uma população relativamente pequena, 200 milhões de pessoas para uma população como o Brasil. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente é muito pouco, muito pouco. O Brasil é um grande mato, cara. As pessoas não gostam de olhar dessa maneira, mas a verdade é que o Brasil é um grande mato. Até mesmo aqui, veja, eu estou em Santos, que é uma metrópole regional. Eu estou a 70 quilômetros de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Cara, entre Santos e São Paulo, você pega o carro nesse quilômetro, tem mato no meio do caminho. Entendeu? É mato. Eu sempre mostro para as pessoas, eu falo, olha o que tem do seu lado, é mato, tudo mato. O Brasil é um grande mato, cara. Na maior cidade do Brasil, você sai daquele miolo, tudo bem, ali é uma selva de pedra, mas, cara, a selva de pedra, ela é desse tamanho. Quando você sai, o que tem em volta é mato. Então o Brasil é um grande mato. Por isso é difícil de controlar, um território difícil de controlar. Imagina, os americanos com 3 mil e poucos quilômetros de fronteira com o México não conseguem controlar completamente a fronteira. Imagina o Brasil com 17 mil quilômetros de fronteira. Uhum. Né? Sim. E ainda tem uma costa gigantesca com 8... não tem como controlar isso, entendeu? Então, o Brasil é um grande mato, e o mundo inteiro fica de olho, porque aqui a gente tem terra fértil, tem muitas riquezas, a gente tem um cinturão mineral ainda muito importante, talvez o último do mundo, que está ali na região da Amazônia. Por isso todo mundo está de olho na Amazônia, por isso eles já usam essa desculpa ecológica para poder tentar ter controle sobre a Amazônia já há muito tempo, desde quando teve um evento chamado Eco 92, aqui no Brasil, na época do governo Collor. Eu não sei se você vai se lembrar. Quantos anos você tem, Léo? Tenho 28. 28, não, então você não vai lembrar. Acho que você era muito pequeno. Tá garoto. Mas no governo Collor, em 92, teve um evento que reuniu aqui 100 chefes de Estado do mundo inteiro. E esse evento produziu uma série de documentos. Foi dali que surgiu a história Amazônia, pulmão do mundo, e a ideia de que a Amazônia, na verdade, pertencia ao mundo e não ao Brasil. Aquele evento marca tudo isso, que na verdade é a criação de reservas minerais para esses países europeus, ou também para o americano explorar futuramente. Então é uma reserva mesmo, mineral e biológica, bioenergética, ali tem de tudo. Então, o papel do Brasil é esse, cara. O Brasil, eu acho que é um país que não vai experimentar guerras tão cedo, ele vai ser preservado disso, porque não tem necessidade. Ninguém precisa fazer grandes coisas para controlar o Brasil, mas ele é alvo dessas forças internacionais. O Brasil está no meio dessa tensão. Então, os Estados Unidos, que tem influência sobre o Brasil, a Europa, que tem influência, a Ásia, que tem influência, e o Brasil precisa o quê? De traquejo, de jogo de cintura para poder compor politicamente com tudo isso. De modo que eu não sou contra o Brasil ter uma boa relação com os BRICS, também não sou contra ter uma boa relação com os Estados Unidos e a Europa. E é necessário fazer, às vezes, algumas concessões para ter essas boas relações, né? Mas, enfim, eu vejo o Brasil dessa forma.
muito mais do que uma questão de esquerda ou de direita, eu vejo o Brasil como um grande celeiro de grãos e o interesse do mundo em que o Brasil continue sendo simplesmente isso, um grande celeiro de grãos e não atrapalhe ninguém. E ninguém tem muito interesse que o Brasil se industrialize. Então, esse é um outro ponto também, que é perigoso para a gente, é uma pena. Então, dificilmente o Brasil vai virar, vamos pegar dois extremos, né? Uma Venezuela, mas também não uma grande potência, né? Só que hoje o que a gente vê por aí, né? Nessa guerra de informações, onde cada lado tenta contar as histórias da sua maneira, e é aí que surgem as populares narrativas que hoje a gente ouve tanto falar também, né? A mídia faz um alarde em torno disso e acaba, de certa forma, vendendo medo para o povo, né? Então, digamos que seja normal cada lado contar a história da sua forma, né? Mas qual que é o limite disso? O limite dessas narrativas? Por que a gente notoriamente vê que a mídia também apoia muito mais um lado do que o outro? Então, as narrativas não tem limite, né? A gente já entrou no nível das operações psicológicas e, infelizmente, os próprios influenciadores digitais acabam colaborando com isso quando eles não têm consciência do que está acontecendo, né? Ou acham que têm consciência do que está acontecendo. A questão da mídia, se a gente for olhar o governo Bolsonaro e o governo Lula, eu sempre falei que não ia ter grandes mudanças no governo Bolsonaro, ele não teria condição de fazer grandes coisas em termos de Brasil. Por quê? Porque o Brasil é essa ilha cercada por todos esses interesses internacionais e o presidente precisa lidar com isso de alguma maneira. O Bolsonaro optou por lidar de um jeito e teve um determinado custo. O Lula lida de um outro jeito e vai ter um outro tipo de custo, mas os dois são muito limitados por esses interesses internacionais. Por conta disso, eu concordo que a chance do Brasil virar uma Venezuela é pequena. É pequena. O controle social tende a aumentar porque essa é uma tendência mundial. E uma tendência mundial que vem de um desejo tanto do capitalista quanto do socialista. Não é uma questão simplesmente de que um defende liberdade, o outro não. Todo mundo quer ter controle sobre a nossa produção. Veja, o Brasil ele tem espaço, tem riqueza, tem tudo. Se ele fosse um país livre para correr solto aqui, ele virava uma grande potência, né? Então ele não vai nem virar Venezuela, nem vai virar uma grande potência, a gente vai ficar no meio dessa disputa. E essas narrativas, elas vão tentando conduzir as pessoas. A mídia no Brasil sempre conduz as pessoas. Se a gente observar lá o governo Collor, né, dessa época que eu te falei, comecinho dos anos 90, cara, você já tinha ali o PT trabalhando para chegar ao poder e a mídia era contra o PT naquele momento. Embora os artistas já fossem todos ligados ao PT, tem na internet o tal do Coral dos Artistas, um vídeo super famoso, Coral dos Artistas, todos os atores da Globo cantando lá o Lula lá, a Globo fez campanha abertamente para eleger o Collor. Só que também depois que o Collor começou a não agradar de alguma maneira, a própria Globo também fez campanha contra o Collor. Então, por que eu estou citando isso? Para mostrar que esse funcionamento de mídia, ele não é de agora contra o Bolsonaro, contra o Lula, ele é antigo, ele sempre foi assim, a gente apenas foi tomando consciência de que é assim. Aquilo que há de revolucionário na televisão já é inserido há muito tempo, gradativamente a conta-gotas, né? Não é porque hoje o negócio está mais progressista e mais escancarado que é quando começou o negócio. Não, você olha o que era o programa da Xuxa nos anos 80, ela já usava roupa que era digna, era de dar vergonha para prostituta, e era uma coisa já ali para criança. Quando você olha e quando você olha o que era o tal do programa do Chacrinha, que já era à noite, fim dos anos 70 tinha programa do Chacrinha, as mulheres de maiô, fio dental, e os caras o câmera dando close nas partes íntimas, né? Sim. E esse era o show do Chacrinha. Cara, então assim, essas coisas vêm sendo inseridas, é que antes elas eram inseridas de maneira mais explícita. E agora elas são inseridas de maneira mais ardilosa, digamos assim, um pouquinho mais sutil, tá? Mas a mídia sempre trabalhou dessa maneira. Quando a gente avança depois, Léo, e vai aqui mais próximo do nosso período,
A Globo fez campanha pelo impeachment. Enquanto o Lula estava bem com todo mundo e todo mundo estava de boa com ele, ele governou. Ele foi reeleito no auge do Mensalão. No auge do Mensalão ele foi reeleito. Né? O Alckmin não teve nem chance disputando contra ele. Uhum. Depois, quando o PT já não estava mais agradando, a própria Globo fez campanha pelo impeachment. Os artistas gravaram um vídeo pelo impeachment. Ok, eles achavam que ia ter ali depois um governo PSDB, aí no meio do caminho tinha um Bolsonaro no meio do caminho, não contavam com isso. Ok, passaram 4 anos detonando o Bolsonaro. Passaram 4 anos. Mas o que eu quero dizer? A mesma Globo que ganhou bilhões no governo PT, ela ajudou a derrubar o PT quando interessou. Então, a Lava Jato teve um grau de narrativa naquilo. Então não é que o PT era inocente. Não estou dizendo isso, eu não acredito nisso. Né? Olha o tanto de bilhões aí que foi resgatado, devolvido, se bem que agora está sendo até devolvido para os próprios ladrões, né? Mas, embora eu acredite que o PT não tem nada de inocente nisso, inclusive 3 dos seus ex-presidentes foram presos, tesoureiro e tudo mais, não dá para negar também, Léo, que houve sim uma grande narrativa para mobilizar a opinião pública contra o PT, a ponto deles prenderem o Lula com uma condenação que era questionável, como foi questionado agora há pouco tempo. Da mesma maneira, isso está sendo feito agora contra o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro não é ladrão como o Lula. Tá bom, eu sinceramente acredito nisso. Mas o sistema de mídia, de manipulação da opinião pública é o mesmo. E ele funciona. Né? E se o pessoal que fica na internet, na nova moda que a gente tem de influência digital, não prestar atenção nisso, eles acabam colaborando com esse mesmo sistema. Porque é muito confortável, né, cara, para quem é de direita, achar legal pra caramba quando o sistema tá voltado contra a esquerda. Ah, é o Lula que tá se ferrando? Ah, ótimo, não gosto dele, tá tudo bem. Como é muito confortável pro pessoal da esquerda agora achar que tá tudo bem quando os ministros aí tomam atitudes e criam estados de exceção, como foi criado na eleição, só porque é contra o Bolsonaro. E aí hoje mesmo eu estava vendo a Gleisi Hoffmann achar um absurdo, porque um juiz aí mandou uma grande multa para um deputado aí da esquerda, porque ele fez uma crítica ao judiciário, e esse magistrado achou que ele tinha que tomar uma multa, e se eu não me engano, pediu o bloqueio da conta dele para ele poder não fugir de pagar a tal da multa. E a Gleisi achou um absurdo. Eu falei, então, mas é isso que nós, enquanto sociedade, estamos apoiando. Porque quando o cerco estava se fechando contra o PT, ninguém que era de direita se importou muito se a Lava Jato estava sendo totalmente justa ou se tinha algum tipo de excesso. Ninguém se importou. Por exemplo, aqueles vazamentos de áudio da Dilma, aquilo não podia ter acontecido. Né? Não é uma coisa que a gente deve apoiar enquanto institucionalização de um modo de agir, mesmo que eu não goste da Dilma. Uhum. Porque se eu apoio aquilo, o que eu colho depois? Opa, agora eu colho o que eles estão fazendo contra o Bolsonaro. E agora o pessoal da esquerda já vai começar a colher também. Então, esse sistema, de um lado ou de outro, se utilizando muito da mídia, porque a mídia representa quem? Ela representa aquele grupo de elite do qual ela faz parte, né? Ela vai moldando as narrativas, há um grande número de pessoas que aceitam isso e vão sendo conduzidas, então, ora pela esquerda, ora pela direita, o sistema de controle vai se fechando. Então, o que eu vejo hoje acontecendo no Brasil é uma sequência. A gente está aprendendo ainda a usar, por exemplo, membros do judiciário quando eles votam contra quem a gente não gosta. Então, era o Joaquim Barbosa, num outro período lá, porque ele foi o herói do Mensalão, depois o Moro virou o herói da Lava Jato, agora é o Alexandre de Moraes, o herói supostamente salvador, supostamente da democracia. E assim, sem perceber, a gente está deteriorando a política e dando motivos para o judiciário assumir funções que seriam políticas. Funções que a sociedade tinha que estar discutindo, o judiciário vai aumentando o poder sobre essas funções, entendeu? Então, esse é o caminho que a gente está agora no Brasil
Isso é muito influenciado pela mídia, já não é de hoje, ou seja, é um processo lento e gradativo de décadas, e por ser um processo lento, as pessoas não têm muita consciência, não percebem, elas só querem viver o momento. É contra o Bolsonaro? Se eu odeio o Bolsonaro, então tá tudo bem, eu vou ficar calado e vou aceitar. É contra o Lula, eu odeio o Lula, então tá tudo bem, eu vou aceitar. Então, esse é o problema que a gente tem, a gente ser movido pelas nossas paixões. Então, quando a gente fala em maturidade, Léo, que foi o assunto que você tocou, a maturidade é importante para a gente entender essas narrativas e a gente ser capaz de suspender as nossas paixões. Não é que a gente não vai ter paixões, lógico que a gente vai ter paixão, lógico que a gente vai ter preferência política, por um lado ou por outro. Eu tenho as minhas, né? E nunca deixei de assumir nas minhas redes. Agora, entre ter uma preferência, entre ter uma paixão e deixar a paixão comandar o nosso intelecto, existe uma distância. Eu acho que isso que a gente precisa se policiar para não cair na armadilha. E como fazer, Herbert, para conseguir se proteger de tudo isso, né? Porque lá no início do programa tu falou, né? Não, eu não sou um especialista, um historiador político, né? Mas veja quanto conhecimento em tão pouco tempo aqui tu já compartilhou conosco, né? Então, assim, a maioria das pessoas não tem 1% desse conhecimento e, às vezes, como eu mesmo já citei lá atrás, às vezes a capacidade de discernir algumas coisas, né? Mas como hoje conseguir se proteger de toda a informação que vem até nós, seja por rede social, seja pela televisão, e também nos mais variados níveis, desde você mandar o seu filho para a escola com segurança, né? Porque hoje a gente vê também muitas coisas que dá para se dizer até absurdas nesse cenário, quanto também em vários outros aspectos da vida, né? Então, isso é complicado, né? Eu sempre observei muito a questão da prática, sabe, Léo? A maioria das coisas que eu aprendi foi na prática, e o meu estudo sempre foi um estudo voltado para complementar a prática e guiar a prática, porque no fim das contas a gente precisa fazer opções e agir, né? Como é que eu lido com meu filho na escola, como é que eu lido com a esposa, como é que eu lido com a política. A gente precisa definir ordem de prioridade e seguir por essa ordem. Eu entendo que a política é sim importante, a gente deve sim se preocupar com ela. Agora, não adianta nada eu me preocupar muito com a política e não me preocupar com a minha família. Também não acho que a gente tem que se preocupar com a família e fingir que a política não existe, tá? Então, eu não finjo que a política não existe, não recomendo isso, mas recomendo que as pessoas olhem para a sua família. E quando a gente olha para a família, o que vai acontecer? E eu falo isso porque eu oriento famílias, né? Metade do meu público é o de orientação familiar, que é onde vem muitos jovens, mas eu acabo tendo que fazer muito com os pais também. E por quê? Porque, cara, os nossos filhos são reflexos nossos, na maioria das vezes, tá? Então, como que eu faço? Eu preciso desenvolver o meu caráter, a minha personalidade. Porque quanto mais eu fizer isso, mais vai se refletir no meu filho. Não adianta eu tentar fazer outras coisas e querer só consertar o meu filho, pensando em colocá-lo numa escola boa, numa escola em que eu tenha mais confiança, inseri-lo numa comunidade, se eu mesmo não me melhoro. Então, pode parecer um pouco egoísta isso, mas não é. É obrigação do pai de família procurar se melhorar também. E esse se melhorar, ele exige da pessoa uma autoanálise, ele exige uma autocrítica, ele exige ele exige o desenvolvimento de uma visão sincera de si mesmo, para a pessoa saber o que ela precisa melhorar. Então, exige, em primeiro lugar, uma consciência sobre quem nós somos, sobre nossas reais capacidades, sobre as nossas paixões, as nossas inclinações, aquilo que a gente consegue realmente fazer. E isso é uma tarefa que não é fácil, sabe, Léo? Porque todos nós temos limitações. E é preciso bastante humildade para olhar essas limitações de frente, né? Ninguém gosta muito de fazer isso. Pega, por exemplo, na orientação familiar que eu faço aqui. Os pais muitas vezes mandam os filhos para mim e eles querem que eu resolva com os filhos sem a participação deles. Por quê? Porque, na verdade, eles têm dificuldade de assumir os próprios erros, não necessariamente erros, não seria nem essa palavra, mas assumir as próprias limitações.
as pessoas têm medo de se encarar. Então, eu sempre acho muito mais legal quando eu recomendo para uma família e os pais aceitem passar por um processo de filosofia clínica, aceitem passar por uma revisão de vida, porque aí os pais ganham muita autoconsciência. Quando eles ganham autoconsciência, quando eles entendem quem eles são, quando eles organizam a própria história de vida, cara, aí fica tudo mais fácil depois de organizar os filhos, sabe? Então, eu entendo que para a gente se proteger, a gente precisa, sim, de uma autoanálise boa, né? E uma das coisas que me alegra muito hoje é eu ter saído da política para fazer exatamente isso, né? Porque na filosofia clínica o processo é exatamente nesse sentido, da pessoa organizar a própria história de vida, a pessoa ter uma consciência mais ampliada de quem ela é, de como a personalidade dela se constituiu, de quais são as qualidades dela, quais são as limitações, de onde que ela veio, como que cada vivência dela influenciou na formação da personalidade dela. Todo esse autoconhecimento sólido, com uma base em filosofia bem ajustada, bem trabalhada, faz a pessoa organizar melhor a vida e, consequentemente, tudo que está em torno. Então, ela vai organizar, a partir de si, o que está em volta pelos círculos. Então, primeiro, eu resolvo a minha vida para quê? Para que eu possa servir melhor a minha família. A minha família funcionando melhor, ela vai servir melhor ali o meu quarteirão, a minha comunidade, a minha paróquia. E se outras famílias também fizerem isso, poxa, daqui a pouco, essa nossa comunidade vai servir melhor a cidade. E assim por diante. Assim, o impacto da ação individual pode acabar chegando em níveis maiores. E na pior das hipóteses, se esse impacto não chegar, pelo menos a porta para dentro de casa, a gente está fazendo alguma coisa boa. Então, sempre que eu penso em como a gente se proteger, de uma maneira profunda, eu não consigo ter uma solução de 3 dicas mágicas, 10 dicas para a gente chegar em tal lugar, eu não tenho. A única coisa que eu vejo, e é realmente o que eu faço hoje com as pessoas, é esse trabalho de investir num autoconhecimento sólido, numa organização de vida, num autoconhecimento profundo, para que a pessoa se reconecte e comece a criar relações de qualidade, em primeiro lugar, com ela mesma. Porque se eu tenho inclinações que não são boas, que não produzem bem para mim nem para minha família, eu tenho que encarar essas inclinações de cara. Eu tenho que ter uma boa relação comigo mesmo, tanto com aquilo que eu gosto em mim, como também com aquilo que eu não gosto em mim. Eu preciso melhorar o que eu já gosto, ou eu preciso verificar se aquilo que eu gosto me faz bem realmente. Às vezes aquilo que eu gosto não faz bem para mim nem para minha família. Então eu também preciso ter essa consciência. A partir dessa consciência individual é que eu entendo que a gente vai poder se proteger. Senão, a gente fica, Léo, quase como cego em tiroteio, entendeu? Você consegue às vezes ter uma boa audição, uma boa sacada, uma boa percepção, mas não está vendo profundamente o que está acontecendo. Então, eu acho muito necessário, daí o meu interesse e essa virada que eu fiz nos últimos anos, indo para o campo da filosofia, porque eu entendo que dessa maneira as pessoas conseguem ter uma organização de vida e começam a traçar um caminho consciente de construção de vida. Um caminho cada vez mais consciente e sólido. Assim, elas se protegem mais, elas podem minimizar qualquer tipo de risco. Não que vai eliminar os riscos, né? Fazer tudo isso não significa que a vida vai dar tudo certo e todo mundo vai ser feliz. Não é isso. Isso também seria uma mentira. Mas essa autoconsciência, cara, faz a gente lidar melhor com as dores da vida. Porque as dores são constantes na vida do ser humano. E hoje, a gente tem várias oportunidades de simplesmente fingir que a dor não existe. Então a gente liga o Netflix, vai ver TV, e muitas pessoas vão até perder tempo com notícia de política, né? E vão ou vão estudar é uma ótima maneira de perder tempo muitas vezes, porque a pessoa pensa assim, bom, eu no fundo eu tinha que resolver tal defeito que eu tenho, mas em vez de eu resolver o defeito na ação, eu vou pegar um livro para ler, porque eu não me sinto perdendo tempo. Porque, afinal, ler um livro é uma coisa boa. Claro. Eu não estou aqui no Netflix, eu estou estudando. Então, cara, o ser humano é um bicho safado, muitas vezes. Ele tem várias formas de auto-engano. Então, a gente cria as formas mais sofisticadas de fugir do espelho. Então, a gente se olhar no fundo dos nossos olhos, encarar quem a gente realmente é e ter a humildade, né, de trabalhar isso, construindo uma vida virtuosa, devagarzinho, para quando chegar lá no último dia, a gente poder estar mais tranquilo e ser capaz de morrer como gente, né, e não como um bicho assustado e todo arrependido ali do que não fez direito.
É verdade, Herbert. E a gente ficou aqui conversando por um bom tempo, né, sobre política e, resumindo, acho que não vale a pena, às vezes, a gente estragar o almoço de domingo com a família por causa disso, né? E no final do programa, a gente sempre pede aqui para o nosso convidado compartilhar conosco uma dica de ouro, né? Mas, assim, de verdade, eu acho que não tem como ser melhor de tudo o que você acabou de falar, né? Porque realmente é nisso que eu também acredito, né? A gente falou aqui nos programas, tanto quando a gente falou sobre trabalho, saúde, filhos, relacionamento, família, vida espiritual, tudo de certa forma englobou o que você acabou de falar, né? Você conseguir discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, tanto para você mesmo quanto para os seus filhos, né? Porque você precisa começar por você, para isso refletir nos seus filhos, porque de certa forma o exemplo arrasta, né? De certa forma também mostrar o certo e o errado para os nossos filhos é o nosso papel de educar para o céu, do que a gente tanto fala, né? E claro que dentro de várias outras coisas junto disso, tá? Então, assim, Herbert, eu gostaria de verdade de agradecer a tua presença, a tua atenção, o tempo que tu disponibilizou aqui conosco. E muito obrigado mesmo, tá, por estar aqui conosco, né? É realmente uma abordagem muito diferente de tudo que a gente vê aqui na nossa micro-região, né? Aqui em Santa Catarina. Então, muito obrigado mesmo por disponibilizar um pouco do teu tempo e principalmente do teu conhecimento aqui pra gente. Léo, eu que te agradeço aí mais uma vez o convite, foi um prazer estar com você. Cara, nem vi o tempo passar, a conversa foi ótima. Foi ótimo. Se eu puder deixar uma frase, talvez para as pessoas pensarem nesses tempos esquisitos, eu sempre gostei de uma frase do Confúcio, quando ele diz o seguinte: se um homem se deixa oprimir por algo que não deveria oprimi-lo, o seu nome certamente cairá em desgraça. Ou seja, a pessoa que fica com muita frescurinha diante das questões da vida, se ela se deixa oprimir por algo que na verdade ela deveria enfrentar, é batata que ela vai plantar uma semente ruim na própria vida. Então tá aí, é uma dica que pode ser útil quando a gente encara as pequenas adversidades que a gente encontra, tá? Então eu fico feliz de saber que você curtiu aí o papo, tá? Espero que quem nos assiste tenha aproveitado alguma coisa também. E, cara, quando precisar, me chame, que é sempre um prazer. Adorei estar aqui. Se convidar de novo, com certeza estarei aqui de novo para bater mais um papo. Desejo aí hoje não seria boa noite, né? Para nós aqui seria boa noite, né? Mas para quem nos assiste pode ser uma boa história de vida que eu espero que as pessoas possam construir, inspiradas por, de repente, alguma palavra dessa conversa. É verdade, Herbert. E realmente essa tua dica, essa tua frase, ela realmente faz muito sentido, porque até é uma coisa que também o padre Dionísio, que esteve aqui conosco, também falou, né? O sofrimento faz parte da vida e muitas vezes é só a vida acontecendo a gente que às vezes não sabe lidar com esse sofrimento, né? Então, além de agradecer, claro, o Herbert, quero agradecer também você, nosso telespectador, afinal, graças a você que nós fizemos todo esse programa e levamos todo esse conteúdo de qualidade até a sua casa. E também, se você quer ainda mais conteúdos, você pode acessar aí www.unicoatalho.com.br e você vai ter acesso também a mais conteúdos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo.
Despachante Roberto. Serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.